Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais uma noite a qual Ele nos concede estarmos aqui para louvar o seu nome. Eu vou ser bem sucinto hoje, bem rápido, e a palavra que Deus me deu, ela tem 11 folhas por aí, ou mais, mas nós vamos falar somente aquilo que Deus nos der hoje. Gênesis capítulo 19. Você que abra aí, por favor. Enquanto você abre, quero falar com você que Deus tem falado muito ao meu coração. Parece que cada dia que as escrituras é aberta e eu começo a meditar naquilo que o Senhor tem nos dado, nos revelado, parece que a gente vai mergulhando, parece que a gente não quer mais parar de ler. Conversando esses dias com um amigo no trabalho, a gente parou e a gente ficou conversando as escrituras, conversando, e daqui a pouco alguém passa pela gente e fala assim: poxa, a conversa aqui está tão boa, que dá vontade de eu parar também para escutar. E a gente ficamos conversando por volta de 1 hora sobre as escrituras, e um pouco também sobre o que Deus nos deu nessa noite. Versículo de número 6 diz: e Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. A palavra a mim dada por Deus esses dias, ela começa na realidade no capítulo de número 13. Começa quando Abraão ele retorna do Egito. Abraão, por conta de uma escassez, por conta de um algo que lhe faltava, ele precipitadamente ele vai para o Egito. E lá ele sofre algumas decepções, lá ele sofre alguns revés, algumas derrotas. E por ele receber essas derrotas, ele retorna novamente para a cidade anterior. E quando ele volta para a sua cidade, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é retornar ao local inicial e oferecer sacrifícios a Deus. Quando Deus chama Abraão, ainda na cidade de Terá, Deus fala para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra em que Deus lhe mostraria. Só que o pai de Ló já era morto, e Abraão se sente como tinha a responsabilidade de levar Ló consigo nessa empreitada. Só que no caminho, nessa empreitada, Abraão ele levanta vários altares. Abraão adora ao Senhor várias vezes. Abraão faz sacrifícios ao Senhor várias vezes. E Ló, ele teve essa experiência também. Porque se eu estou com quem anda com Deus, não tem como eu não andar com Deus andando com quem anda com Deus. Então, se Abraão estava andando com Deus, toda a sua casa também andava com Deus. Toda a sua casa também estava sob a proteção de Deus. Toda a sua família estava debaixo de uma promessa. E eu quero liberar já desde o início agora uma palavra para a sua vida. A partir do momento em que você estiver sob a direção de Deus, toda a sua casa
estará resguardada debaixo da promessa de Deus. Só que no finalzinho do capítulo 13, início do capítulo 14, a gente depara-se com uma guerra, com uma briga, porque da mesma forma em que Abraão prosperava, Ló também prosperava. Da mesma forma que Deus abençoava um, Ele abençoava outro, porque a promessa estava sobre a casa de Abraão. Só que agora existe uma disputa, uma briga, uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, de sorte que agora precisava haver uma separação entre pastores, entre tio e sobrinho. E agora Abraão falou: olha, não dá mais para a gente caminhar junto. Os nossos rebanhos cresceram de tal forma que está difícil caminharmos juntos. Escolhe, pois, um lado para que você vá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, ele olha para o lado das campinas e vê que o ambiente ali ele é propício. Ele vê que ali é um local bom para ele viver. Ele olha e diz: eu quero ficar para esse lado de cá. Então Abraão vai para o lado contrário. Só que Ló, ele não se instala automaticamente em Sodoma. Ele se instala nas cercanias. Enquanto ele está nas cercanias, tudo que ele aprende com o seu tio, ele não aproveita nada. O nosso maior problema hoje não é as escolhas que a gente faz, são os altares que deixamos de levantar, são as entregas que esquecemos que temos que nos entregar todos os dias para Deus. A vida de Abraão continua, mesmo num local em que aos seus olhos parecia ser escasso, mesmo que aos seus olhos parecia impossível prosperar, mas naquele local Deus prospera Abraão. Naquele local Deus dá novos direcionamentos a Abraão. Naquele local Abraão continua erguendo altares. Naquele local Abraão continua sendo íntimo de Deus. Não é o local que nos contamina, é aquilo que deixamos de fazer para o nosso Senhor. Ló se esquece de tudo, porque quando ele olha e vê que a sua vida está indo muito bem, ele se esquece que quem lhe deu tudo aquilo ali foi Deus. Ele se esquece que tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, todas as suas experiências com Deus, ele abre mão disso. Alguns textos dizem que a banda de Sodoma e Gomorra parecia como um jardim de Deus. Imagine você no jardim de Deus. As gramas eram verdes, o caminho era bom, tudo que se plantava se colhia, e ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, só que ele está abrindo mão de princípios, e princípios são inegociáveis. Não adianta eu querer crescer esquecendo dos meus altares. Não adianta eu querer me desenvolver se esquecendo de quem me salvou, se esquecendo de quem me prometeu algo. Ou ele começa a negociar os seus princípios. E a Bíblia vai nos dizer que a cada dia que se passa, Ló vai se achegando mais para Sodoma e Gomorra. Na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes somos enredados, somos enveredados por algo em que nos chama a atenção, e nós vamos devagarzinho os nossos pés em direção a Sodoma e Gomorra.
Abraão, ele tinha um exemplo. Abraão tinha dado para Ló todas as instruções necessárias para viver em tempos difíceis. Só que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 14, 15, diz que: mas tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprende, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tira melhor proveito àquele que serve melhor. Jesus ensinou que é melhor dar do que receber, porque assim quem faz é mais aventurado. Ló se esquece daquilo que aprendeu. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar um aviso: não te esqueça daquilo que você tem aprendido. Não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé, não troque aquilo que Deus te deu por algumas riquezas mundanas. A vida toda fazendo certo. Agora, começa a dar tudo errado. Vem uma guerra. E agora Ló é levado cativo, com toda a sua família, com todos os seus bens, com todas as suas riquezas. Quem vai atrás? Seu tio. Sabe, quando existe um problema na sua família que você precisa intervir, você precisa resolver, e você olha e fala assim: agora fulano toma jeito, agora fulano se emenda. O outro dia fulano está fazendo a mesma coisa. Assim foi com Ló. Ele perde tudo, perde família, perde gado. A Bíblia diz que Abraão reúne alguns homens e se faz num total de 318. Vai correndo atrás e recupera alguns bens de Ló. Ló agradece, mas prefere ficar onde? Sodoma. Quantas das vezes nós estamos numa luta, numa prova, passando por momentos difíceis, Deus nos dá a vitória, mas para onde a gente quer retornar? Voltar? Não, para Sodoma. Sodoma é o lugar do comodismo, do conformismo. Sodoma é o lugar do não tem nada a ver. Sodoma é o lugar onde vem como está e continue como está. Sodoma não precisa de entrega. Sodoma não precisa de estudo da palavra bíblica. Sodoma não precisa de escola bíblica dominical. Sodoma não precisa adorar. Sodoma só precisa receber e continuar como está. Será que a gente saiu mesmo de Sodoma? Ou será que Sodoma está ainda arraigado dentro de nós? Porque quando eu li isso, obreira Raquel, eu comecei a fazer uma análise dentro de mim mesmo e falei assim: cara, eu preciso sair de Sodoma.
guardar Sodoma, porque a gente dá valor a muitas coisas simples, quando a coisa mais importante, que é o altar, a gente rejeita. Abraão saía de um local para outro, ele não chegava no outro. A primeira coisa que fazia se estabelecer, não. A primeira coisa que Abraão fazia era levantar um altar. Aí a gente quer ser abençoado. A gente quer ouvir Deus falar conosco. Mas aonde a gente quer ficar? Longe do altar. Sem altar não tem resposta. Altar é busca incessante. Altar é conversa com Deus. A Bíblia diz que numa certa vez Abraão, recebendo palavras de Deus, e Deus fala assim: Abraão, eu vou confirmar aquilo que eu estou falando contigo. Prepara a oferenda. E Abraão prepara a oferenda. No finalzinho da tarde, Deus passa no meio da oferenda, confirmando aquilo que ele tinha prometido a Abraão, falando: Abraão, aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Aquilo que eu prometi a você, eu vou te dar. E por várias vezes Deus confirma isso para Abraão: Abraão, quantas estrelas do céu se as podes, quanta areia do mar se podes contar, assim será a sua descendência. Quando Abraão se sentia fraco, Deus aparecia para animar Abraão. Sabe por quê? Abraão tinha uma coisa chamada altar. Te entrega. Aí a gente vem para um culto como esse, a gente não dá um glória a Deus, a gente não dá aleluia, a gente não somos capazes de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Como vamos esperar coisas de Deus longe do altar? As portas da casa de Ló, cada dia mais ia se abrindo para a corrupção de Sodoma e Gomorra. A ponto de aquilo ali virar algo comum no seu dia a dia. O pecado na vida de Ló era comum, era algo normal. Cada dia que eu me afasto do altar, mais longe de Deus eu fico. Não tem como ficar próximo de Deus longe do altar. A cada dia que se passava, Ló estava levando toda a sua família para o caos. A família dele estava indo em direção ao caos, em direção ao desastre. E Ló estava olhando para a sua casa, dizendo assim: está tudo bem. O perigo de deixarmos as portas abertas é que quando talvez quando formos abrirmos os nossos olhos, não teremos mais forças para fechá-las. O perigo de ficar longe do altar por muito tempo é que quando você for, sabe aquela brecha que você tem, que você sabe que precisa deixando passar, vai deixando passar, vai chegar uma hora que você vai tentar fechar, você não vai conseguir fechar. E agora Deus fala com Abraão. Deus reafirma a promessa para Abraão.
Sara ri, capítulo 18. Sara ri. E Deus fala: por que você riu? Daqui a alguns meses você vai estar com o seu filho, porque eu prometi, eu sou fiel para cumprir. E os anjos se levantam para ir até Sodoma e Gomorra. Abraão vai com eles pelo caminho. Isso falou muito comigo, porque em momento nenhum, mesmo Ló estando longe, Abraão nunca deixou de ser pai. Mesmo Ló estando longe, Abraão nunca deixou de ser pai. Mesmo você estando longe, Jesus nunca deixou de ser teu pai. E a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós todos os dias com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É quando você está fraco, quando você está caindo, mas se tem altar, Ele está falando: Deus, segura o meu filho mais um dia. Dá força a ele, dá força a ela, porque ela precisa suportar mais um dia. Oh, glória! Aí quando você está fraco, Ele vem e reaviva a promessa, falando: filha, não foi isso que eu te prometi, eu vou cumprir. Opa, Deus falou comigo, vou caminhar mais um pouco, é um combustível. Mas para se ter combustível, tem que ter altar. E aí, os anjos começam a conversar com Ló, e é o próprio Deus conversando com Abraão, falando: Abraão, você é íntimo, você é próximo, você faz parte. Eu preciso te falar algumas coisas que eu estou indo fazer em Sodoma e Gomorra, porque existem certas coisas que eu não posso ocultar de você. Eu te prometi que você seria pai de grande nação. Eu não posso ocultar isso de você. Eu estou indo para Sodoma, para destruir Sodoma. E Abraão começa: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu posso só te fazer uma pergunta. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai matar todo mundo e não vai preservar os 50? Aí Deus fala: se tiver 50, por amor 50, a cidade não vai ser destruída. Mas Senhor, eu posso fazer mais uma vez. Mas se não tiver 50, tiver só 45, o teu amor não é tão grande que possa alcançar os 45 e por amor a eles não destruir a cidade. Mas se tiver 45, a cidade não vai ser destruída. E ele vem baixando, até chegar a 5, se tiver 5. Mas Deus sabia de quem Abraão estava falando. Deus sabia de quem Abraão estava intercedendo. Aí, eu preciso tirar Ló de Sodoma. Sabe, jovens, quantas das vezes nós não morremos lá fora, porque a nossa mãe estava pedindo: Senhor, dá um livramento ao meu filho, dá
livramento à minha filha, dá livramento ao meu esposo. Por causa de um justo. Às vezes você estava na bola da vez, mas por causa da intercessão de alguém, Jesus te deu o livramento. Por causa de um choro de alguém, Jesus te resgatou. Por causa de a lágrima de alguém, joelhos de homens e mulheres de Deus, é que você está de pé hoje. E o que me fez chorar esses dias é que Ló estava tão cego, que mesmo a salvação vindo até ele está agarrado em Sodoma. Ele recebe muito bem os anjos. Se você for ver capítulo 18, capítulo 19, na recepção dos anjos, é praticamente a mesma coisa que um dá, o outro entrega também. Só que a corrupção em Sodoma estava tão forte, que os homens de Sodoma queriam entrar na casa de Ló para fazer mal aos homens de Deus. Ló faz uma coisa que nós não podemos fazer hoje. Ló negocia, Ló barganha com o pecado. Ló fala assim: não, deixa esses homens aqui, mas toma minhas filhas. Ló já não conseguia mais ter autoridade dentro da sua casa, autoridade espiritual, porque ele deu tanta legalidade, que quando é para fechar a porta, ele não consegue. Quando chega na hora de lutar, ele não tem força para lutar. Vai se enchendo de qualquer coisa. Quando o vento bater na tua porta, você não vai ter força para resistir. Quando o pecado bater na tua porta, você, ao invés de fechar ela, você vai escancarar, porque o pecado tem mais força. A gente fortalece o que a gente alimenta. Se eu alimento só a minha carne, o meu espírito não vai ter força para lutar contra o pecado. Sabe por que tem gente que está lá fora e não consegue entrar aqui dentro? Porque não tem força para fechar a porta. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios: por isso que há entre vós fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque ao invés de lutar contra o pecado, está dando legalidade a ele, está escancarando as portas. Ao invés de brigar, ao invés de lutar, está deixando ele entrar e fazer a morada. O pecado pode até passar na tua vida, mas ele não pode ficar. Conversando um dia com o pastor Marcos no gabinete, ele falou uma coisa que é muito interessante, que me fez refletir algumas coisas. Quem é flamenguista aqui?
Você coloca a camisa do Vasco? Você canta o hino do Vasco? Porque você é Flamengo. Não tem como eu falar que milito as obras de Deus se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho consagração. Como é que eu falo que eu torço para Flamengo se eu não conheço nem os jogadores que jogam lá? Estamos vivendo esse tempo dentro da igreja. A gente fala que é crente, abre a Bíblia e Apocalipse, a gente não consegue abrir. Abre Obadias, a gente não consegue, sabe por quê? A gente não conhece aquilo que a gente prega. A gente fala de tudo, menos de evangelho. A gente faz fofoca de todo mundo, menos fazer fofoca santa, palavra. A gente entrega até o companheiro de trabalho, mas a gente não tem a coragem de entregar Jesus para alguém. Ló estava assim. Tu é crente? Eu sou crente, mas eu estou onde? Estou em Sodoma. Então eu vou me habituar aos rituais de Sodoma. Quando os anjos chegam na cidade de Sodoma, sabe onde Ló estava? Dentro de casa? Não. À porta da cidade. Fazendo o quê? Julgando as causas dos outros, se preocupando com as coisas dos outros, vendo quem entrava e quem saía, menos altar. Aí, eu apanhei muito aqui dessa quinta-feira. Que palavra forte. Eu até botei no meu status lá. Quer saber se tu é crente de verdade mesmo? Espera a tempestade bater. E quando a tempestade bate, só fica de pé quem tem palavra. Quem tem sustentação. Quem tem, joelho. Aí a gente chega aqui desanimado, falando: eu paro de caminhar, porque eu peço, Deus não me dá. Aí Jesus fala: pedis e não receber. Por quê? Não sabeis pedir. O que Jesus tem para te dar, Ele te dá todo dia. Pão de cada dia. E o resto, eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as outras coisas Ele acrescenta, Ele não dá. Porque o pão Ele já te deu. Cresce, mano. Cresce. Mas como é que tem cresce? Quando eu busco o reino, quando eu tenho altar. Sabe por que o rebanho de Abraão só se multiplicava? Sabe por que Abraão era cada vez mais próximo? Porque o coração dele não estava preso naquilo que ele tinha em si, naquilo de quem ele era em Deus. A gente é muito cheio de coisinha, cheio de nariz em pé. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Falo que
parece que não é o que a gente tem, é o que a gente é em Deus. Nós só estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Nós só estamos de pé porque Ele tem nos dado o pão de cada dia, todos os dias. Pastor, eu quero mais. Quer mais? Vai buscar o reino de Deus e a justiça. Estou terminando. Chega o dia seguinte, é o dia da partida. A única palavra dos anjos é: vamos sair daqui depressa. E vocês não podem olhar para trás. Mas Ló passa a noite toda pensando se seguia com os anjos ou se ficava com os rebanhos. E o anjo pega ele pela mão. Ele já não tinha mais exemplo nenhum, nem dentro da sua casa, porque nem os seus genros o ouviram. Ele deu tanta brecha, que quando ele foi falar de Jesus, quem estava perto dele: você falar isso? Quem deu crédito? Começam a arrastar Ló e sua família com força para fora de Sodoma. Mas alguém que estava tão acostumado com a vida em Sodoma, tão desesperado por aquilo que tinha conquistado em Sodoma, olha para trás. Sodoma. Aí Romanos diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Cristo. Hoje é dia de a gente esquecer Sodoma. O jovem rico perdeu a salvação porque ele olhou para Sodoma. O coração dele estava tão apegado às riquezas, ele falou: não, mandamento, desde novo, desde pequeno. Amar o próximo, Mas quando Jesus falou: abre mão disso para viver isso, preferiu isso. O céu é local de livre escolha, mas para entrar no céu tem que largar Sodoma. E aí ele vai para uma cidade por nome Zoar. Zoar significa pequeno, baixa estatura. E lá ele vai viver em cavernas. Vai
Mas você pensa que acabou aí? Mesmo sendo salvo pela segunda vez, através de uma intercessão de alguém por ele, mesmo assim, Ló não se arrepende. Mesmo tendo a segunda chance, Ló podia voltar para o altar, mas ele escolhe ficar longe do altar. Se coloque de pé. Eu concluo essa mensagem dizendo que as suas escolhas hoje definem o seu futuro amanhã. A sua escolha hoje define quem é a sua família amanhã. Abraão, em todo o tempo, foi exemplo de homem de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Em todo o tempo, Abraão andou em retidão e santidade. E induziu a sua casa para isso. Hoje é dia de abandonar Sodoma, sem olhar para trás, e viver o melhor de Deus, e viver as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu não sei aonde você encontra hoje, eu não sei qual é o nível de pressão que estão fazendo na sua porta, mas Jesus tem escape para você nessa noite. Talvez você possa estar até o pescoço atolado de Sodoma, mas Jesus precisa te limpar nessa noite. Jesus precisa que você volte novamente para o altar. Jesus quer que você volte novamente às primeiras obras. Jesus precisa que você retorne novamente ao primeiro amor.